Começando o fechamento de mercado do mini índice, vamos ver quais foram os ciclos do dia, as transições e os possíveis alvos do dia. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe e não esquece de ativar as notificações. Então vamos lá? O índice fez aqui. O índice terminou o pregão anterior, um cenário de canal estreito de alta aqui, bem forte, projetando alvos, e após projetar o alvo aqui, ele criou uma correçãozinha um pouco mais profunda e se tornou aqui um possível canal amplo de alta, que hoje ele já abre aqui, renovando essa máxima e transicionando aqui para um canal amplo de alta, sendo desse canal estreito que eu deixei marcado aqui em verde. Se torna um canal amplo de alta, transicionando um canal estreito, canal amplo, e então aqui se torna uma mínima majoritária, né? Que quando testa esse ponto de inflexão, que seria uma mínima majoritária, que criou um rompimento acima do ponto da máxima aqui, mas que falhou, ele conseguiu romper. Então se tornou aqui uma mínima majoritária, que quando testa esse ponto aqui, se torna essa lateralidade aqui que eu deixei marcado em vermelho, transiciona do canal amplo de alta para uma lateralidade. Então aqui já no início do dia, ele ainda está no cenário de canal amplo, cria aqui um cenário de wedge, uma, duas, três puxadas, com uma wedge menor, né? Um padrão menor dentro de um padrão maior, aqui seria uma wedge alinhada, que aumenta a probabilidade de reversão, deixando uma boa barra de reversão aqui. Seria um bom trade vender abaixo dessa barra, por ter formado uma wedge alinhada aqui, padrão menor dentro do maior, com stop acima, e buscar aqui alvos projetados abaixo e o ponto de inflexão aqui, essa mínima, acreditando que o preço sairia desse canal amplo de alta, ele estava, e transicionaria para uma lateralidade que eu deixei marcado aqui em vermelho. Ele vem aqui, busca esse ponto de inflexão, aqui, lateraliza, tenta romper, falha, cria aqui uma H1, deixa um sinal, daí faz uma renovação de mínimo contra esse canalzinho estreito de baixo. Seria um trade ruim você comprar essa H1, mas quando ele deixa aqui uma H2, seria um bom trade para você buscar um scalp, porque você estaria operando dentro dessa lateralidade aqui que acabou de ser formalizada. Então, um scalp aqui de 1 para 1 até o meio da lateralidade, pagou aqui contra esse canal estreito, criando uma correção profunda em relação a esse canal estreito de baixo. Esse micro canal, na verdade, foi um micro canal, não teve correções, a primeira correção foi aqui. Então, aqui, quando ele chega na região de 50%, ele deixa uma barra de venda e cria mais um movimento de baixa aqui, dividido em duas pernas, que faz uma pullback, duas, falha de romper de novo na mínima do dia e deixa um sinal de compra. Poderia comprar acima dessa barra, com stop abaixo, e buscar alvos acima, que poderia vir buscar terço superior, alvo de scalp, que seria 1 para 1, 2 para 1 da barra, 1 para 1 dessa barra, atingiu, pagou um pouco mais, deixa eu só ver se pagou 2 para 1, 2 para 1 não chegou a pagar, mas veio testar o terço superior dessa lateralidade, né? Aqui seria aqui, terço superior, se dividir, aqui, terço superior, aqui, esse aqui é o terço do meio e o terço inferior. Então, ele vem aqui, cria aqui um cenário de topo duplo, fechando aqui um topo duplo, que seria um topo duplo com máxima mais alta, mas deixa uma boa barra de reversão, que aqui subiu em uma pullback, duas pernas, essa segunda perna foi subdividida, então demonstrando mais fraqueza do lado comprador dentro dessa lateralidade e deixando uma barra de reversão, falhando de romper em um possível topo, criando aqui um topo duplo com boa barra de sinal. Aqui nós estaríamos num contexto de MTR, que criou aqui essa wedge, né, um padrão de wedge top, com topo duplo mais baixo aqui, podemos considerar na macro aqui uma pullback duas pernas, um topo duplo mais baixo, padrão de MTR, boa barra de sinal, poderia vender abaixo dessa barra, com um stop acima, e aqui também estaria criando um topo duplo aqui, com topo duplo mais baixo. Então, um padrão alinhado aqui, novamente, que seria esse topo duplo com máxima mais alta e com no padrão maior,
esse padrão menor topo duplo com topo duplo mais alto, e no padrão maior um topo duplo com mínima mais baixa. Um bom padrão de reversão após uma wedge top aqui também, para poder reverter todo esse movimento de alta aqui, que seria esse ponto aqui de flexão, seria a reversão total do movimento, padrão de MTR, que não conseguiu atingir hoje. Que após aqui, vamos demonstrar aqui, deixei marcado ali, criei essa boa barra de venda e criei aqui um canal estreito de baixa. Se você não vendeu abaixo dessa barra, que foi poderia considerar uma L1, poderia vender a L2 ou abaixo dessa boa barra de sinal. Após isso, o preço criou aqui um canal estreito de baixa. Não estava tendo boas continuidades, mas após os rompimentos, após romper aqui, estava deixando o gap aberto, rompeu esse ponto aqui, renovava a mínima, corrigia esse ponto aqui, deixou um gap negativo também, e então demonstra que o preço tende a manter a tendência. Após isso, o preço consegue romper aqui nessa barra, então seria um bom trade por ter falhado aqui, ter deixado uma inside, mas quando ele tem continuidade, boas continuidades aqui, seria um bom trade vender abaixo dessa barra, por ter deixado aqui um gap aberto entre ponto de rompimento aqui, deixou esse gap. Aqui essa barra já tinha deixado um gap, mas seria um trade melhor vender após a terceira barra aqui de baixo, demonstrando que aqui já estaria no micro canal vendedor. Então seria um bom trade vender aqui por ter formado um micro canal vendedor, abaixo dessa barra, com um stop aqui acima, e projetar alvos abaixo, podendo buscar também a reversão majoritária de tendência, que seria o alvo que eu deixei marcado aqui, que seria esse alvo aqui abaixo, que não veio buscar. Mas teria aqui o alvo dessa lateralidade que foi rompida, uma projeção que tende a buscar após um bom rompimento, e tem uma probabilidade maior de atingir esse alvo. Após atingir esse alvo, ele continua demonstrando pressão, podendo buscar até aqui o terceiro alvo dessa lateralidade que foi rompida, que começou a ter uma boa realização aqui, bastante pavio abaixo, em base, mas o preço ainda teve mais uma movimentação de baixa aqui, que foi buscar um gap magnético, que seria aqui dos 60 minutos. Eu acho que já estava aqui em confluência com essa projeção aqui, eu não marquei, deixa eu só. Esse gapinho aqui dos 60 minutos. O gap ficou aberto. Então vou deixar ele marcado aqui. Voltar para os 5 minutos. Estava na mesma região do terceiro alvo de toda essa lateralidade aqui. Então, aqui seria um alvo para realizar lucro, que tenderia a ter bastante realização. E após isso, o preço ainda teve mais uma puxadinha de baixa, por causa da forte tendência de baixa. Mas criou aqui um cenário de possível bandeira final, que criou essa bandeirinha de baixa aqui, rompeu por duas barras e deixou uma barra de reversão. Acabou criando uma correção aqui e uma pullback, duas pullback, 3 pernas, criando uma possível bandeira de baixa em forma de wedge. Após uma forte tendência de baixa, tenderia a buscar pelo menos aqui, isso tenderia a vir buscar pelo menos a renovação de mínimo. Poderia vender abaixo dessa barra aqui, fez uma pullback, duas subdivididas aqui, indo buscar a média após várias barras, né? Deixando o gap aqui abaixo da média. Na primeira vez que testa a média seria um bom trade, ainda mais por ter demonstrado fraqueza aqui na correção, fazendo uma pullback, duas subdividindo aqui, boa barra de venda, boa barra de sinal, stop logo acima para buscar aqui pelo menos o extremo, que o preço tende a testar o extremo após uma forte tendência, que a primeira correção tende a ser minoritária, para depois criar uma reversão majoritária igual aconteceu aqui no topo do dia. Então aqui ele deixou, aqui chegou a pagar 1 para 1 da barra, mas falhou aqui. Se tivesse traçado essa linha aqui de canal, traçando essas meninas aqui, ele falhou nesse ponto. Quando tem 2 pontos você pode traçar uma linha, e ele falha aqui e deixa
ponto de saída aqui, na mínima, que poderia fazer ainda mais uma perna aqui e criar uma bandeira de baixa em forma de wedge, que acabou criando aqui, deixando uma barra de sinal. Seria um bom trade vender abaixo dessa barra, mas já estaria no final do pregão, não seria bom vender. Mas se você vendeu, o stop seria aqui acima e teria sido estopado aqui. E terminou o pregão fazendo uma correção um pouco mais profunda até a região da média móvel do 15 minutos, que pode também criar aqui. Não deixou nenhum gap ainda aqui de média, é o primeiro gap de média que está criando. Após essa forte tendência de baixa, está sendo criado aqui. Agora, está deixando agora esse gapinho de média, que após esse gap de média, após uma forte tendência de baixa, ele tende a fazer pelo menos mais um movimento de baixa, até aí sim criar uma possível reversão majoritária de tendência, porque conseguiu quebrar a tendência aqui, fazer após uma forte tendência, criou uma correção e a primeira tende a ser minoritária, e após essa minoritária, se ele voltar a testar o extremo aqui, podendo criar até um fundo duplo mais alto, ele tende a ser uma reversão majoritária. Mas aqui, após ele atingir esses alvos aqui, ele criou a primeira correção minoritária. Ele deixou aqui, terminou o pregão, deixando aqui mais uma barra de baixo. Então aqui seria se o pregão não tivesse terminando, seria também um outro bom trade que criou aqui um cenário de wedge com topo duplo mais alto, deixando uma boa barra de sinal. Mas aqui, por já ser o final do pregão, não é bom. O preço tende a vir testar essa mínima e criar aqui um possível canal amplo de baixa, que saiu desse canal estreito de baixa, ele tende a transicionar do canal estreito para um canal amplo de baixa, para vir buscar alvos mais abaixo, que seria a reversão total dessa tendência de alta, que é a MTR, reversão majoritária de tendência. Então, ele tem esse alvo aqui ainda aqui abaixo para vir buscar, e também tem esse gap magnético, que ficou em aberto aqui dos 5 minutos. O primeiro gap ficou aberto em todo esse movimento de alta. Então aqui, esses foram os ciclos do dia e as transições e os possíveis altos. Se você curtiu, deixe seu like, compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal e se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Até mais, valeu!